Exatamente, TT. Há poucos minutos o Coritiba publicou um pronunciamento oficial do seu diretor técnico Paulo Autuori. O Autuori, num pronunciamento de pouco mais de 4 minutos, saiu em defesa do seu executivo William Thomas e também nas entrelinhas, acho que agora não dá para dizer de forma oficial porque ele não falou, mas nas entrelinhas ele deu a entender mesmo que não conta com o atacante Aleph Manga para a sequência da temporada. Vamos ouvir um trecho dessa fala do Paulo Autuori. Eu só quero me posicionar e com o torcedor do Coxa refletir se vamos estar do lado do certo ou do errado. Se vamos abrir mão de princípios e valores morais em função de alguma possibilidade de ganho desportivo. Eu, particularmente, me posiciono de um lado e me recuso a estar envolvido num ambiente e numa atmosfera que não respeite a essa ideia. Quero agradecer aqui de maneira evidente a todos que gostam do futebol, que querem ganhar, mas que querem ganhar com dignidade. É por esse caminho que nós estamos e vamos lutar até o último dia de nossas vidas. Vamos estar do lado certo ou do lado errado? Palavras do Paulo Autuori dando a entender que já tem um lado nessa história e não deve ser do Aleph Manga. E tem um lado certo e tem um lado errado. E ainda diz em outro trecho sobre a questão de que o Coritiba deveria ter tido esse posicionamento antes, como outros clubes fizeram. Ele fala isso em outro trecho do pronunciamento. E isso deixa a entender, para mim, de forma muito clara, inclusive, de que a dupla Paulo Autuori e William Thomas não acha que tá certo o Manga usar a camisa do Coritiba mais uma vez. E que quando foi feito tudo aquilo que a gente debatiu no primeiro bloco, dele voltar, dele ser inscrito no Paranaense, dele voltar às atividades do Coritiba, o contrato voltar a ficar em vigor, que eles não concordam com isso. Que a decisão tomada pela diretoria do Coritiba, à época, quem comandava o departamento de futebol, após a saída do Arthur Moraes, era o Amodeu, eles não concordam com essa decisão. O posicionamento do Autuori deixa isso muito claro. E parece que coloca uma pá de cal no assunto. O Manga não vai jogar pelo Coritiba e o Coritiba, como tem um jogador em contrato, vai ver o que vai fazer. Vai dispensar o ativo, que eu acho que é um erro. Não, vai ter que vender. Vai vender o atleta para algum clube, vai emprestar, mas emprestar, mas vai voltar. Desvaloriza o atleta com essa postura. Com toda certeza. Não tenha dúvida. Não, mas desvaloriza o atleta com o que ele fez, né, Rogério? Também. Desculpa. Mas eu acho que o Rogério tem razão. Eu acho que ainda mais. Desvaloriza mais o valor de mercado. O Coxa não quer pagar alto por quê? Assim, ó, eu tenho informação de fontes seguras que o Manga tem interesse de pelo menos 4 clubes da Série A. Se eles pensavam em negociar por um valor X com o Coritiba, depois de toda essa situação, é meio X. Ué, o clube não quer o cara? Por que eu vou pagar 10 se eu posso pagar 5? Ele não vai ficar no Coritiba. Então eu sei que ele é um produto ali que tá na prateleira. Ele não vai vestir a camisa do Coritiba. Se ninguém quiser pagar, ele fica encostado treinando lá. Mas será que o Coritiba vai abraçar o E é o que eu falo, gente. O prejuízo? Tem tanta gente aqui que defende, tudo bem. Vocês já pensaram se fosse o Porfírio nessa situação? Ele teria sido dispensado lá no primeiro momento. Como foi? O Atlético dispensa. Foi do Guarani. Sim, mas ele foi banido do futebol. Foi banido, tudo bem. Uma questão diferente. Não, eu tô dizendo, na hora. Não, eu concordo com você. Na hora da punição. Se fosse o Jesus Trindade, então. Sim. Que de fato teve o contrato, não foi comprado e teve o contrato. A torcida estaria fazendo esse auê todo, não estaria. Jesus de volta, Jesus. Provavelmente não. Pode pular o muro. O Atlético dispensa Pedrinho e Brian Garcia. O Pedrinho foi inocentado. Pedrinho era titular. Das acusações. Era titular, é verdade. Se fosse o Vitor Roque na época, você acha que o Atlético ia dispensar o Vitor Roque? Não. Não ia dispensar. Óbvio que não. É a mesma régua do Coritiba com o Manga. É óbvio que é bonito. O Atlético teve uma postura decente, moral e dispensou os atletas. Ele dispensou antes do julgamento e um atleta foi inocentado, que é o caso do Pedrinho. Até o PDA colocou, Porfírio era muito ruim, não tem comparação. Justamente. Esse que é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O ser bom ou ser ruim define se o cara tem ética ou não.
se o cara tem valores ou não. Então o Porfírio pode dispensar dane-se. O Manga não. O Manga é importante. O Manga não pode sair porque o Manga tem que jogar. Eu concordo, ele já cumpriu a punição dele no STJD, vai estar cumprindo, né? E se for jogar no Coritiba ou não, ele vai estar apto a jogar. Eu jamais falei isso ao contrário. Só que a questão é daí o William Thomas conseguir contratar alguém que vá utilizar e ter a mesma qualidade, entre aspas, que o Manga. Pode falar, Roger. No dia 28 de março de 2021, o Atlético anunciou o atacante Marcinho, envolvido no atropelamento e na morte. O lateral. Do casal. Lateral. Perdão, lateral. O lateral Marcinho. O atacante é outro, não tinha nada a ver com isso. Envolvido na morte de um casal. Após um atropelamento, onde o jogador tinha ingerido bebidas e nessa época já estava tudo comprovado. Perfeito? Você sabe quem era o gerente de futebol? Paulo Autuori. Era o Paulo Autuori e o William Thomas, não era? A dupla? Exato. E o diretor técnico do Atlético? Paulo Autuori e o gerente era o William Thomas. E agora eles vêm falar de lado certo, lado errado. Eu acho um pouco de, incoerência da parte deles. Nesse caso é mesmo. Nesse caso é mesmo. Concordo. Assim, O que deveria ter sido pelas feito com o palavras Marcinho? fortes do Paulo Autuori, isso me traz estranheza. O Dalk falou Ele no não intervalo. deu nenhuma declaração na época falando sobre o caso do Marcinho, Perfeito. falando sobre uma questão jurídica e que foi comprovado que o Marcinho estava errado naquela situação. Eu não estou aqui como juiz, eu não estou aqui para criticar o Atlético de forma alguma. Não é essa a minha intenção, que fique bem claro para todos os nossos ouvintes. É a mudança de postura dos profissionais. É a incoerência da dupla Paulo Autuori e William Thomas.